João Paulo Baltazar, estão comprometidos alguns investimentos ou os investimentos para os próximos 4 anos do Executivo que for eleito? Bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar-vos e agradecer naturalmente o convite. À sua pergunta eu responderia não, porque estamos a falar de algo. Os investimentos, nesta altura, têm que ser sobretudo investimentos de proximidade. Nós estamos a falar de resolver problemas, que são problemas que vão de encontro às necessidades mais lineares da população. Hoje em dia o Concelho de Valongo, sob o ponto de vista de grandes investimentos, não tem, pode haver aqui um ou outro que significa um complemento ou uma correção. Deixe-me dizer-lhe que uma das coisas que pretendo lançar de imediato no mandato seguinte é precisamente uma carta desportiva municipal, porque nós necessitamos de ter um reequilíbrio ao nível dos espaços desportivos do Concelho, mas não encontro, nós temos que ser imaginativos. E, portanto, eu não encontro aí essas dificuldades de investimento. Mas deixe-me dizer-lhe relativamente a algumas das questões. Em 2009, o endividamento da Câmara Municipal de Valongo, a dívida global da Câmara Municipal de Valongo era de cerca de 68 milhões de euros. Cresceu para 2010. Porquê é que cresceu para 2010? Cresceu porque nós tínhamos, no mandato anterior, tinham sido assumidos compromissos, nomeadamente no que diz respeito à construção das escolas, o que significava que nós, mesmo que quiséssemos bloquear, digamos, as contas, não era possível porque os compromissos estavam assumidos e, portanto, a faturação vinha e entrava. E por isso cresceu em cerca de 2 milhões de euros a dívida de 2009 para 2010. Mas sabe, desde então, desde 2010 até agosto de 2013... Em 2010 estaria nos tais 70 milhões de euros, certo? Isso mesmo. E em agosto de 2003 cifra-se em 56,4 milhões de euros. É importante compreender-se isto. De 2010 a 2013 foram reduzidos 14 milhões de euros à dívida. Só no último ano e meio a redução foi de cerca de 8,3 milhões de euros. Portanto, há aqui um real esforço de contenção, mais do que esforço, há a concretização. E deixe-me dizer-lhe, hoje a dívida de curto prazo da autarquia é cerca de 3,9 milhões de euros e o saldo de tesouraria é 3,5 milhões de euros. Ou seja, se a autarquia aplicasse todo o saldo de tesouraria a liquidar a dívida de curto prazo, a nossa dívida de curto prazo, digamos, a descoberto, seriam cerca de 400 mil euros. E, portanto, hoje, de facto, o que nós temos aqui é o antes e o depois. No início do mandato, como dizia o Adriano, e muito bem, tentou-se avançar com uma solução de um plano de saneamento financeiro. Eu recordo que no início do mandato a nossa necessidade de endividamento para cobrir a despesa de curto prazo eram 25 milhões de euros. Quando, 2 anos e meio depois, aderimos ao PAEL, já só necessitamos de 16 milhões. Repare o que foi feito neste período. O que significa... Se essa redução está a acontecer, como o João Paulo está aqui a dizer, porque é que a autarquia, como diz aqui o José Manuel Ribeiro, que a autarquia não fornece dados, quer dizer, esconde alguns dados? Estes dados estão no relatório de execução financeira que foi distribuído a todos os deputados municipais. Vamos ter Assembleia Municipal amanhã à noite. Estes dados os dados da situação atual do município em termos de endividamento estão lá todos. Delfino, permita-me, nós não podemos alimentar a mentira. A candidatura da Câmara foi 18 milhões e tal ao PAEL. Por rateio atribuíram-lhe 16 milhões e 200 mil, até mais. Inicialmente falava-se em 16 milhões e 400 mil e depois, por correção do Tribunal de Contas, veio para 16 milhões e 200 mil. Nós não podemos vender aqui. Isto foi dito, está nas atas. A Câmara pediu mais dinheiro, recebeu aquele dinheiro que foi o que foi atribuído pelo Tribunal de Contas. Dizer que pediu 16 milhões não é verdade. E toda a gente que está aqui sabe que não é verdade. João Paulo. Delfino, eu pensei que não vinha dar aulas, mas pronto, mas não há problema. O PAEL tinha 2 programas. O programa 1, para as câmaras municipais com um endividamento extremo, onde estão câmaras como, por exemplo, a de Vila do Conde, do seu colega, e tinha um programa 2. O programa 2 só financia 90%. Não há rateio, senhor deputado municipal e candidato. Não há rateio. O que há é que o PAEL funciona assim. No grupo 2, onde felizmente a Câmara Municipal conseguiu encaixar-se, o financiamento, o valor da dívida era 18 milhões, a necessidade de financiamento só cobre 90%.
o que exige que a Câmara tenha que ter os restantes 10% e que seja as expensas suas. Foi isso que a Câmara fez. Portanto, não pediu 18%, a dívida de curto prazo elencada eram 18%, financiou não por rateio, mas por opção, porque nós aderimos ao grupo 2 das autarquias e por isso tivemos, eu não vou dizer só porque eu gostava que não houvesse dívida nenhuma naturalmente para contratualizar. Nós estamos aqui a falar de um cenário que é o cenário com que nós todos, que estivemos e estamos todos ainda em funções autárquicas neste mandato, este é o cenário com que nós tínhamos que lidar. Agora, isto tem que ser introduzido, esta correção. A Câmara não pediu 18 milhões de euros. Tinha uma dívida de 18 milhões de euros e o modelo do PAEL financiava 90%.